Como você mede a sua vida? Há quem diga que a vida é medida pelo tanto de vezes que você se sentiu vivo ao lado de quem você ama e fazendo o que você gosta. E é nisso que a Seguros acredita. E foi para isso que ela nasceu, para habilitar as pessoas a serem felizes. Conheça as nossas soluções e veja como a Seguros se conecta com o que realmente é importante para você. Seguros, assegure-se de viver. Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Somos Fetransporte Brasil. Acesse fetransportebrasil.com.br e nossas redes sociais @Fetransporte Brasil. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse evento importante e poder apresentar um pouco do que realizamos em empresa Sura. Eu me chamo Ricardo Ortega, trabalho na Seguros Sura, tenho 20 anos de experiência no mercado de seguros, comecei trabalhando na área de sinistro, com seguro de transportes, aí fui adicionando experiência em afinidades, empresas, residencial, RC e também cyber. Também atuei com salvados, ressarcimento, ou seja, tudo dentro desse núcleo sinistro, da caixinha sinistro. E, recentemente, assumi o desafio que é atuar à frente de empresa Sura, uma iniciativa totalmente inovadora da Seguros Sura para desenvolver e potencializar micro, pequenas e médias empresas. Eu sempre comento, Bruno, que a nossa estratégia ela é entregar bem-estar e competitividade sustentável para os nossos clientes, parceiros, para pessoas e empresas. E nesse mundo, nesse nosso contexto cada vez mais competitivo, garantir que a empresa ela tenha relevância, ela não perca o foco, ela atinja os seus objetivos, é fundamental para ela se manter competitiva, ela se manter sustentável. E é aí que entra a iniciativa Empresa Sura, desenvolvendo, potencializando e ajudando o pequeno empreendedor a alavancar o seu negócio. Essa é a nossa missão. Ricardo, faz quase um ano que o time de marketing da Seguros Sura me apresentou, né, a empresa Sura, e logo na primeira reunião eu já fiquei super fã e já me coloquei à disposição de todo o time para me envolver de alguma maneira, né? Eu sempre tive essa vontade de participar de iniciativas de empreendedorismo no Brasil e que eu, de alguma forma, eu pudesse auxiliar e ajudar outros empreendedores a melhorar os seus negócios, né? Eu, particularmente, já conheço todas as soluções da empresa Sura, mas explica um pouco mais para quem está nos assistindo o que é a empresa Sura e como que a empresa Sura está agregando valor para as empresas PMEs, né? Claro, claro. Nós temos, Bruno, vários projetos em andamento, né? Sempre estamos... Aliás, esse é um ponto que me toca, me dá muito prazer trabalhar na empresa Sura, que a gente sempre está discutindo novas ideias, fazendo coisas diferentes. A maioria das reuniões acaba sendo um brainstorm para a gente achar soluções e entregar essas soluções às PYMEs, às pequenas empresas, ajudar o empreendedor. A nossa estrutura principal, que a gente chama do ecossistema da empresa Sura, ela funciona, ela está composta da seguinte forma: a gente tem o nosso site, né, o site institucional da empresa Sura, ali nós introduzimos o conceito da empresa Sura, do que nós fazemos, e é onde também o empresário ele pode se cadastrar, seja ele para fazer parte do ecossistema da empresa Sura como aliado, ou seja ele uma PYME, né, que deseja passar por uma mentoria e trazer algum ponto para que a gente possa atuar em conjunto. Também temos o nosso portal de capacidades, e aí é um núcleo onde a gente reúne todo o material de conteúdo, conhecimento, material informativo, de capacitação, e aí nas áreas de atuação da empresa Sura, marketing, finanças, gestão e outros temas. Então, fica nesse núcleo que é o portal de capacidades.
Temos as nossas ações de capacitação, onde a gente promove encontros digitais, lives, workshops para clientes e empresas do ecossistema da empresa Sura. Também temos os nossos especialistas, e esse é um ponto que eu diria estratégico da empresa Sura, porque é o conhecimento dentro de casa. Trabalham como especialistas na empresa Sura os funcionários da Seguro Sura, né? Então, dentro da linha financeira, nós temos os nossos profissionais financeiros, que acabam apoiando os empresários no processo de mentoria, né? No processo de entender a dor daquele empresário. Um outro ponto também importante do ecossistema da empresa Sura são os nossos aliados, como a FETransporte, por exemplo, a FETransporte Brasil. Por quê, Bruno? Esses aliados nos ajudam a entregar produtos e serviços relevantes, assim como conteúdo, material relevante. Então, a gente acaba, como empresa Sura, conectando várias empresas com produtos e serviços relevantes para que a gente possa desenvolver aquele empreendedor, aquelas empresas que necessitam de ajuda. Vocês então viram que a empresa Sura tem inúmeras maneiras de ajudar um empreendedor brasileiro, seja com conteúdo, com capacitação, realmente colocando a mão na massa ali com os especialistas para ajudar a empresa a desenvolver alguma área que hoje talvez precisa de algum ajuste, seja na área de marketing, finanças, jurídico, financeiro. Então, eu já deixo aqui a minha dica para que você que é empreendedor, acesse o site do Empresa Sura, preencha o formulário para ter acesso gratuitamente a todos esses conteúdos e capacitação para que você possa desenvolver seus negócios. Ricardo, a iniciativa da Empresa Sura iniciou na Colômbia com o propósito de realmente ajudar os pequenos empresários a desenvolver os seus negócios. E qual que é o propósito da Empresa Sura no Brasil? Bom, vale destacar, Bruno, que a Empresa Sura ela foi criada, como você bem disse, para desenvolver e potencializar as pequenas e médias empresas, porém no que tange a gestão empresarial, né? O modelo empresarial das empresas. Então, as nossas entregas, elas estão focadas em alguns pilares de conhecimento, que a gente chama dentro de Empresa Sura. Pilares de finança, tecnologia, marketing, mercado, modelo operativo, né, ou processo, eficiência operacional e jurídico. Então, atuamos nessas áreas de conhecimento. Também atuamos com projetos diversos que surgem, né, do nosso modelo de negócio dentro da seguradora, como desenvolver, por exemplo, o mercado de mobilidade, estão apoiando e desenvolvendo bike shop, lojistas, participando de eventos de bike e criando aí ideias e soluções dentro desse ecossistema de micromobilidade. Porém, o nosso foco de desenvolvimento ele é um desenvolvimento empresarial, por isso que a gente trabalha nesses pilares de atuação que eu mencionei. É importante destacar também, Bruno, que esses pilares de atuação, finanças, jurídico, marketing, eles estão relacionados com os principais motivos de mortalidade das empresas no Brasil. Um dado de mercado é que 50% das empresas não chegam aos 2 anos de vida. Olha que interessante, né? Na verdade, que triste, né? É muito desafiador, é muito difícil empreender no Brasil. E o motivo estão diretamente ligados a esses pilares de conhecimento. Obviamente, com alguns pilares, algumas áreas com maior impacto do que outras, né? Mas, assim, quando a gente olha o pilar finanças, ele é um pilar que afeta muito as pequenas empresas. Problemas como fluxo de caixa, deixar de avaliar o seu ponto de equilíbrio. Aí a gente indo um pouquinho para a área de marketing, né? Não revisitam o seu plano de negócio, se é que estruturam um modelo antes de começar a operar o seu negócio. Estratégia de marketing, às vezes ela está descasada com o negócio da empresa, não avaliam a sua estrutura tecnológica, ou ainda, né, quando vão aumentando os seus processos, a empresa ela vai crescendo, adotando outras práticas, ela não valida se os seus processos estão atendendo a esse crescimento. Então, tudo isso acontece dentro das pequenas empresas, né? Normalmente, Bruno, o empreendedor, ele é especialista em um determinado tema. Então, ele conhece muito bem de um produto, ele começa a empreender por aí, porque ele conhece muito bem esse produto. Dificilmente a gente vê uma pessoa que começa a empreender porque ela é um excelente gestor financeiro, ou porque ela é um excelente profissional de marketing, fez carreira em grandes corporações, e aí ela decidiu, vou empreender. Muito pontual esse tipo de ação. Ela começa, normalmente o empreendedor ele começa porque
traduzindo, né? Vamos pegar numa pizzaria. Ele sabe muito bem fazer uma pizza, entregar uma pizza, ou no restaurante, ele sabe muito bem o segredo da cozinha, sabe cozinhar, sabe apresentar um bom prato. Então, esse ponto é o que gera as pessoas a empreender. Trazendo esse contexto, Bruno, para o nosso mundo de seguro, o corretor ele inicia o seu negócio porque ele é um ótimo comercial, porque ele conhece muito bem de determinado produto, né? Obviamente, nós temos pessoas também, e principalmente aqui no nosso país, que empreendem por necessidade, perdeu a sua posição de mercado e aí inicia a sua carreira no seu negócio. Mas, no geral, as pessoas iniciam porque conhecem do produto que ela vai ofertar. E, de repente, ela começa a ter problemas aí nas áreas de atuação da empresa Sura, finanças, marketing, né? E, para isso, a empresa Sura foi criada, né? Aliado a tudo isso, Bruno, como se já não fosse o bastante desafiador, né, para a pessoa inicial empreender, o empreendedorismo. Então, quando a gente olha esse entorno dinâmico, Bruno, as empresas necessitam desenvolver capacidades para responder a isso, que é um contexto de constante mudança, altamente competitivo. E é aí que a empresa Sura ela entra para ajudar o empresário a responder a esse entorno dinâmico, ajudar esse empreendedor a desenvolver o seu negócio e responder de forma positiva a esses desafios, né? E nesse sentido, Bruno, é super importante a gente conectar sobre o processo e a remodelagem de negócio da FETransporte Brasil. Gostaria de ouvir um pouco de você aí, como começou esse processo, como a FETransportes fez para alavancar a sua operação, o seu negócio. Porque além de conectar com tudo que a gente comentou aqui de empresa Sura, de transformação, de ter um olhar detalhado no negócio, ela serve de exemplo para muitas empresas que estão nos assistindo hoje. O que fez a FETransporte mudar a sua operação? Legal, Ricardo. Assim, acho que a FETransporte Brasil é um case de sucesso de uma PME, né? E sobre a sua pergunta, eu diria que foram várias ações conjugadas que fizeram a transformação e o crescimento da empresa nos últimos anos. Mas eu quero destacar aqui o ponto de partida da nossa mudança, né? Na minha opinião, aquele momento da virada da FETransporte Brasil. E para mim foi quando os sócios entenderam que para crescer eles precisariam mudar o seu mindset. O que eu quero dizer, né? Eles teriam que mudar o perfil, né, de executor para se tornar gestor. E essa palavra, assim, mudança, ela já gera uma resistência para qualquer um, né? E principalmente para quando é uma pessoa que já está adaptada a realizar uma determinada atividade e está numa zona de conforto, essa mudança é muito mais difícil, né? E esse era o cenário da FETransporte Brasil em 2017 a 2018, né? O sócio estava há muitos anos sozinho, fazendo a gestão e executando as atividades da empresa, né? Então, financeiro, comercial, marketing, vendas, operacional, enfim. E para o empreendedor, essa transição ela não é fácil, ela não é simples, porque todos os empreendedores que mudam esse perfil de executor para gestor, ele começa a agregar novas habilidades, conhecimento e atitudes. E eu acho que o gestor, né, ele precisa ter a capacidade de lidar com pessoas, e nem todo empreendedor, às vezes, está pronto para esse desafio. E aí vai desde selecionar boas pessoas, de capacitá-las, de ter confiança de que as pessoas vão entregar a mesma atividade que você executava, de delegar as atividades, e o principal, né, Ricardo, é motivar o time para ir todo mundo na mesma direção e seguir os objetivos da empresa. Exatamente, Bruno. Na sua fala é interessante, a gente já vai avaliando o cenário e a trajetória, né? E a gente vê o quão difícil realmente é o empresário olhar para o seu negócio e entender ali que necessita fazer algumas alterações. Ponto super interessante você trazer tudo isso, Bruno, é super marcante, por quê? Porque nós identificamos aí 2 pontos fundamentais para os empresários aplicarem ou avaliarem no seu negócio. Um deles é o modelo operacional e o outro é o modelo de negócio, né? A FETransporte, ela não apenas transformou o seu modelo de negócio, que é o que ela faz,
mas também o seu modelo operacional, que é a forma como a empresa atua, é a forma como ela faz as coisas, né? E isso tem bastante impacto no dia a dia da empresa, nos processos. Imagino que esse processo de transformação, ele apresentou diversos desafios e aprendizados também, né? Pensando aí nas empresas que estão conectadas com a gente hoje e que estão necessitando remodelar o seu negócio, ter um olhar diferente, seria ótimo você compartilhar com a gente um pouquinho dos desafios e dos aprendizados que vocês tiveram nessa jornada. É verdade, Ricardo. Acho que esses últimos 3 anos tivemos muitos aprendizados e os desafios foram grandes. Mas para você que está nos assistindo, eu quero que você pense no seguinte cenário de uma empresa: um faturamento abaixo de R$ 700 mil no ano. Não tem caixa, não tem capital para investimento, um time enxuto de 5 pessoas, onde todo mundo faz um pouco de tudo, zero tecnologia nos processos comerciais e operacionais, sem indicadores de performance e sem presença digital. E aí, quando eu falo de presença digital, é as mídias sociais, e-mail marketing, fazer conteúdo para YouTube, enfim, todas essas plataformas digitais. Você pensou nessa empresa? É um cenário desafiador para crescer, certo? Esse é o cenário de muitas empresas pequenas e médias no Brasil e era a realidade da FETransporte Brasil em 2018, né? Esse era o contexto da FETransporte Brasil. E aí, quais são os desafios que a gente tinha na época, né? Eu vou compartilhar aqui alguns com vocês. Primeiro, como acelerar o crescimento de uma empresa com baixo investimento, sem pegar empréstimo, sem ter aporte financeiro de fundos de investimento, e hoje a gente vê muitos fundos aí investindo em startup, ou outro acesso a capital. Então, a gente definiu, em reuniões de diretoria, que a gente começaria a separar um percentual do nosso faturamento para gerar caixa para futuros investimentos. Então, foram 12 meses ajustando internamente toda a empresa e, simultaneamente, fazendo essa reserva de capital para que a gente, no momento mais oportuno para escalar o negócio, a gente tivesse o capital necessário para poder crescer. O segundo desafio é que a gente saltou de 5 colaboradores para 40 em 2 anos. Como que a gente faz para preservar a cultura da empresa, né? Como é que a gente mantém aquela essência de uma empresa familiar, da visão dos sócios ali do dia a dia, que todo mundo compartilha a mesma missão e a mesma visão da empresa? Eu acho que é a cultura que move, né, as organizações. E quando você cresce muito rápido, né, você tem que se preocupar em cuidar das pessoas e cuidar da cultura. Um outro desafio é que a gente tem que dirigir o carro e trocar o pneu, ele está andando, né, Ricardo? Então, o que eu quero dizer é que, normalmente, os sócios ou líderes de uma empresa, eles acumulam várias funções. Tem faz o marketing, faz o financeiro, faz o comercial, atendimento ao cliente, enfim. E nesse processo de crescimento, você começa a mudar um pouco o seu perfil. Você também se torna um gestor, só que você ainda acumula aquelas funções operacionais, né? Isso faz com que o empreendedor, ou líder da empresa, tenha uma jornada de 10 a 12 horas por dia. Então, assim, é um período muito cansativo e estressante, só que ele é importante, né? Porque é um processo de transição, né? E o empreendedor precisa ter essa resiliência para passar por esse período, né? E um outro desafio que é o seguinte: o empreendedor quer que a empresa cresça, né? E normalmente quer crescer 5 vezes, 10 vezes o tamanho que ela é hoje. Só que ele precisa também crescer 5 e 10 vezes seu conhecimento, as suas habilidades e atitudes. Então, como que um empreendedor quer que a empresa cresça 10 vezes e ele quer continuar sendo a mesma pessoa? Não dá. A empresa vai exigir dele outras habilidades, conhecimentos e atitudes. Ele precisa se preparar para isso. Mas como que ele faz isso, sendo que tem todos os desafios anteriores que eu falei, né? E achar tempo para se capacitar. Então, acho que esse é um dos objetivos também de todo empreendedor aí que está nos assistindo, é buscar capacitação, buscar ajuda, buscar conversar com outras empresas, para que você se prepare para novos desafios, né? E do ponto de vista assim, de aprendizado, assim, eu destaco alguns pontos, tá, Ricardo? Primeiro, eu acho que é a mudança de postura e mindset. Eu já falei que os sócios mudaram seu mindset de operacional para gestor, mas a gente teve que mudar o nosso mindset do time, que era ter uma consciência de que a gente era uma pequena e média empresa, mas que a gente precisaria ter uma atitude de uma multinacional. E o que eu quero dizer com isso? Que existem muitas teorias e conceitos de administração de baixo custo, e aí tem o custo do empreendedor, né, do tempo e de conhecimento,
que fazem a empresa crescer. E aí ajuda a empresa a conhecer melhor os clientes, conhecer melhor a empresa e conhecer o mercado, né, onde ela está posicionada. E aí eu vou destacar algumas dessas técnicas e conceitos de administração. Primeiro, é falar com o seu cliente. Faça uma pesquisa de satisfação com os seus clientes. Aqui na FETransporte Brasil, lá em 2018, a gente conversou com os 20, 30 principais clientes para entender como é que eles viam a FETransporte Brasil, como que estava o nosso atendimento, o que a gente poderia fazer de melhor para que ele crescesse junto com a gente, né? Elaboramos uma análise SWOT, que nos ajudou a avaliar detalhadamente as oportunidades e as fortalezas do nosso negócio e, principalmente, as nossas fraquezas. E aí eu destaco aqui para todo mundo que está nos ouvindo que, nesse momento que vai fazer o SWOT, seja sincero e humilde de reconhecer as suas fraquezas, porque é em cima delas que você tem que trabalhar para melhorar o seu negócio. Realizamos um planejamento estratégico comercial para os próximos 5 anos da empresa, então, de 2018 até 2023, tendo essa visão de longo prazo. E qual que é a importância dessa visão de longo prazo, né? Primeiro, você definir qual que é o teu sonho, né? Qual que é o teu objetivo, onde você quer estar daqui a 5 anos, né? E você tem que perceber que você não vai fazer isso sozinho. Então, você tem que compartilhar esse sonho com todo o seu time, né? Que todo mundo esteja no mesmo barco e na mesma direção. O segundo ponto você tenha foco nos teus objetivos da empresa. A gente tem um lema aqui dentro da FETransporte Brasil, Ricardo, que a gente fala que saber dizer não é tão importante tão importante quanto dizer sim. E o que isso quer dizer? Quando você começa a crescer, muitas oportunidades vão surgindo, né? Oportunidade de negócio, de parceria e tal. Quais oportunidades realmente vão fazer você chegar naquele teu sonho principal? Porque tem muitas que vão chegar que, de repente, não vão estar naquele caminho, vão tirar o teu foco, vão distribuir a tua energia para várias frentes de negócio, mas que não estão alinhadas com o teu crescimento, lá com o teu objetivo principal. E o terceiro item é mapear os investimentos necessários para o crescimento. Quando você faz um planejamento de 5 anos, você começa a identificar quanto que você vai ter que aportar de investimento em tecnologia, em contratação de pessoas, de infraestrutura, para poder dar continuidade nesse crescimento. Então, fazer esse fluxo de caixa de investimento, esse controle financeiro é super importante. Então, essa visão de longo prazo tem que estar alinhado com o planejamento financeiro da empresa. Além desses pontos que eu falei, eu acho que a gente implementou também a questão de gestão de rotinas, indicadores de performance, que foi um aprendizado muito grande para a gente ter mais eficiência operacional e comercial. Também estruturamos os processos comerciais e operacionais para a gente entregar um melhor atendimento para os nossos clientes. E para finalizar, Ricardo, acho que o último ponto é a questão de gestão de pessoas, né? Eu acho que para uma empresa crescer e desenvolver com qualidade, as pessoas são fundamentais nesse processo. E um aprendizado que a gente teve aqui na FETransporte Brasil é que o nosso processo seletivo é separado por 3 etapas. Então, a nossa área de RH faz a primeira análise, o gestor da área e o diretor da área, todos participam do processo seletivo e todos precisam aprovar o candidato, né? É claro que a gente sempre leva em consideração a experiência e o background do profissional, mas o que a gente aprendeu e que está fazendo a diferença para a gente, Ricardo, é que o perfil comportamental do candidato é fundamental para que a gente tenha o nosso sucesso. Então, o candidato ele precisa estar em sinergia com nossos valores e a cultura da empresa para que a gente consiga continuar o nosso ritmo de crescimento. Então, teve alguns casos aqui que a gente tinha 2 candidatos, e um tinha MBA, tinha um currículo exemplar, mas o outro também tinha um currículo bom, mas a parte comportamental prevaleceu, a gente acabou ficando com o segundo candidato. E a gente tem aqui o orgulho de falar que o nosso indicador de turnover da área de RH está zerado nos últimos anos, então todo mundo que a gente está contratando está ficando com a gente, e isso nos deixa muito satisfeito, né? Sensacional, Bruno, sensacional. Isso ajuda a enraizar a cultura da empresa. Eu gosto muito dessa sua fala. Tudo passa por pessoas, desde a mudança de mindset dos líderes, né? Estamos falando de pessoas, desde o aculturamento e da seleção das pessoas de acordo com os objetivos da empresa. Excelente aí, e é uma lição, um aprendizado para qualquer tipo de negócio. Agora, você contou a história de como iniciou, do processo, aprendizado. Quais foram os benefícios de toda essa jornada de transformação aí? Você conta para a gente um pouquinho.
Ricardo, eu acho que nesse caso os números falam por si só, né? Então, assim, de lá para cá o nosso crescimento, né, cresceu em 340%, o nosso crescimento de faturamento, né, cresceu 340%, o crescimento de base de clientes cresceu 250%, nosso time saltou de 5 para 40, como eu já tinha falado anteriormente, mas acho que o mais importante é que nesses últimos anos a gente conseguiu aprimorar nossas soluções de serviço para os clientes e parceiros. A gente está com uma empresa muito mais estruturada e eficiente, um time super capacitado e próximos dos nossos clientes, que são os corretores de seguros, e cada vez mais a gente está investindo em tecnologia para levar uma melhor experiência para os corretores e também para o nosso time de back-office, né? Excelente, Bruno, excelente. Assim, diria que o case da FETransportes é um sucesso para empreendedores que querem aperfeiçoar, remodelar, transformar o seu negócio. E aí uma dica, né? Não deixe de conferir todos esses detalhes no material que foi elaborado junto com a empresa Sura e FETransportes na página da empresa Sura. É verdade, Ricardo, e assim, já até, desculpa te interromper, mas a gente vai deixar o QR Code, né, aqui no vídeo, o link também do site, para que as pessoas possam acessar o material, né? Excelente, está muito rico o material e traz todas essas dicas que o Bruno mencionou e outras também aí no detalhe. Ainda falando de mudança, de transformação, Bruno, já conectando um pouquinho mais aqui nos nossos dias, o ano passado foi um ano totalmente atípico, tivemos uma pandemia que nos obrigou a fazer várias adequações na nossa forma de atuar, nossa forma de trabalhar. E como a FETransporte lidou com mais essa necessidade de mudança aí, que foi a pandemia? Verdade, Ricardo. Acho que está sendo desafiador para todas as empresas, né? Acho que a pandemia da Covid-19 é sem precedentes aí no nosso século XXI e tem impactado todos os tipos de modelos de negócio, uns mais, outros menos, né? Acho que o mais complicado para um empreendedor é lidar com as incertezas e tomar decisões sem ter nenhuma base de comparação à experiência anterior, né? Que é o caso de uma pandemia. Mas olhando para trás, eu acho que o nosso grande acerto durante a pandemia foi tomar decisões super rápidas e colocar sempre o bem-estar do nosso time em primeiro lugar, né? Então, assim, algumas ações que a gente tomou durante a pandemia. Então, lá em 16 de março de 2020, foi o dia que a gente oficializou o home office para todos os colaboradores e a gente se encontra nesse formato até hoje, né? Ainda não voltamos para os escritórios para trabalhar. Participamos do movimento Não Demita, então a gente preservou os empregos de todos os nossos colaboradores, né? Adaptamos, né, todos os nossos encontros, então as reuniões, os nossos bate-papos, confraternizações, tudo para o formato online e remoto. Inclusive, agora em março, a gente fez a segunda convenção da FETransporte Brasil. A primeira tinha sido presencial, essa segunda 100% online, com 40 pessoas compartilhando a visão da empresa e os objetivos e de cada área e os objetivos para 2021, tudo de maneira online. E foi uma experiência assim, sensacional. Eu acho que a pandemia, Ricardo, abriu os olhos para o trabalho 100% remoto, né? E nesse período a gente contratou 7 pessoas em outras regiões do Brasil e a gente percebeu que no final o que importa é contar com boas pessoas no time, não importa mais onde elas estão, né? Porque a gente consegue fazer essa gestão hoje de maneira 100% remota, né? E claro, para contribuir para essa gestão, a gente teve que contratar, obviamente, um pacote de soluções de tecnologia para facilitar as rotinas do time. Então, um sistema completo, com e-mail, videoconferência, comunicação corporativa, troca de documentos, que é uma grande empresa que oferece todas essas soluções, CRM de vendas, sistema de back-office, ponto digital, assinatura digital. Então, todos esses serviços, né, para a gente oferecer para o nosso time para facilitar aí as nossas gestões. Eu acho que o último ponto que eu destaco é que a gente tomou a decisão de descentralizar os nossos escritórios, Ricardo. A nossa área de RH conversou com todos os nossos colaboradores sobre o trabalho em home office e identificou que o time gosta de estar no ambiente de trabalho, tem saudade dos colegas, mas não se vê mais 2 horas no trânsito para fazer esse deslocamento entre casa e trabalho. E aí, por causa desse feedback do time, a gente decidiu levar a estrutura da FETransporte Brasil mais próxima dos colaboradores para trazer qualidade de vida para eles. Então, a gente
já fechou com um escritório de coworking, que tem 3 unidades espalhadas por Florianópolis, e aí a gente vai levar a FETransporte Brasil mais próximo dos colaboradores, né? Muito bom, Bruno, muito bom você trazer todos esses pontos, né? São muitas mudanças, mas eu destacaria de tudo que você trouxe a velocidade, a forma como vocês responderam a essas mudanças, né? E essa forma rápida, ágil, ela reduz os impactos nos negócios, né? Então, quanto mais atento a gente está às mudanças e antecipa isso no nosso negócio, a gente reduz esse impacto no dia a dia da empresa. Muito bom. Pensando um pouco nisso, Bruno, em ajudar as pequenas empresas, né, os empreendedores a avaliar esses cenários diversos, futuros, Empresa Sura aborda temas também relacionados à tendência, né? Então, é um estudo dentro da Seguro Sura, da Empresa Sura. Eu diria que a nossa matéria-prima hoje, ela está ali, somos gestores de tendências e de riscos, né? Então, isso está na nossa essência, na nossa estratégia. E nós, Empresa Sura, estamos trabalhando em desenvolvendo eventos de tendência. Então, temos tendências do consumidor, tendências tecnológicas e sobre outros tipos de tendência. Sobre tendência, existem várias definições, Bruno. Uma que eu mais gosto é aquela que diz que é um comportamento que se desvia do habitual, que foge daquilo que é comum. E para a gente observar, antecipar, identificar essa tendência, a gente precisa estar muito atento aos sinais no entorno. Cada tendência tem os seus sinais que identificam esse comportamento que difere aí do habitual. E aí uma pergunta, né? A pergunta sempre faz a gente refletir um pouco mais. A pergunta que surge: que sinais hoje eu, como empreendedor, como gestor do meu negócio, observo no mercado, observo no consumidor, no meio ambiente, na sociedade, que estão impactando ou pode vir a impactar no meu negócio? Essa é uma pergunta muito importante que cada empreendedor deve observar no seu negócio e fazer. Eu acho que todo empreendedor deve fazer essa reflexão, Ricardo, né? Diariamente, no seu dia a dia, porque precisa estar atento aos sinais do mercado, aos sinais do consumidor, da concorrência, e o empreendedor ele precisa identificar os riscos e as oportunidades para os seus negócios, né? E, Ricardo, quais são as principais tendências que a empresa Sura identificou e que estão impactando diretamente as pequenas e médias empresas do Brasil? A gente, na Empresa Sura, Bruno, a gente procura focar no desenvolvimento empresarial, né? Então, existe várias avaliações de tendências. Então, o que a gente busca focar é aquilo que vai gerar um desenvolvimento empresarial, que vai ajudar a pequena e média, o pequeno empreendedor a fortalecer o seu negócio. Então, nós avaliamos tendências tecnológicas, de finanças, tendências de talento humano, tendências de processos, de fluxos. Então, por exemplo, o talento humano é algo fundamental na Sura. Como você mesmo disse, trouxe aqui uma fala muito importante. Tudo passa por pessoa. O diferencial do nosso negócio, de todo negócio, são as pessoas. Então, a gente procura olhar as tendências relacionadas a esses pilares de conhecimento da Empresa Sura. Uma tendência que é super importante, é algo que a gente costuma falar que ela é transversal a qualquer empresa, é a tendência do consumidor. Isso é algo que a gente avalia com muito cuidado, com muito critério. Avaliar o comportamento de consumo das pessoas, dos nossos clientes, é algo fundamental para o negócio, né? A gente costuma falar sempre esse jargão: o cliente é o foco, o cliente é o foco. Então, para nós, a Empresa Sura, uma das tendências, aliás, um evento que a gente está desenvolvendo e para entregar e para as PYMEs, para o nosso público, será um evento de tendências do consumidor, o primeiro evento que a gente quer fazer relacionado a isso. Legal, legal. Isso aqui é até um spoiler aqui, que a gente está compartilhando com todo mundo. Primeira mão ali. Mas, Ricardo, realmente, assim, avaliar o comportamento do cliente é fundamental para todos os negócios, né? Mas o que conecta isso com o propósito de vocês de desenvolver e potencializar as PMEs, né? Olha, Bruno, assim, fortalecer os negócios das pequenas empresas é o propósito da Empresa Sura. Ela foi desenhada, desenvolvida e essa iniciativa existe para isso. Então, tratar de um tema tão relevante para qualquer negócio que é o cliente, olhar o comportamento do cliente, ela é fundamental.
Então, por exemplo, quando a gente fala de comportamento do consumidor, tendência do consumidor, algo que afeta demais, muito sensível a qualquer empresa, todos deveriam avaliar, de certa forma, como os nossos clientes estão consumindo os nossos produtos. E aí, após avaliar isso, como eu posso melhorar essa jornada? Como eu posso deixar ela mais leve, mais agradável? Que tendência mapeada sobre o comportamento deste consumidor, ou do consumidor de uma forma em geral, toca ao meu negócio? Então, a forma como nós respondemos a isso, né, como o cliente, a forma como ele consome o nosso produto, ela é fundamental ser avaliada por todo empreendedor. Então, como ele gostaria de ser atendido, como ele gostaria de contratar o produto. Então, devemos considerar esse comportamento nos nossos produtos, na nossa estratégia, no dia a dia de cada empresa. Essa necessidade, Bruno, de estar atento a esse externo da empresa, por assim dizer, esse entorno, ele é super importante. Porque a necessidade que gera o desenvolvimento humano, né, ela move e determina o comportamento das pessoas. Então, a gente pode dizer aqui que o que muda com o passar do tempo não são as pessoas, mas sim a forma como elas satisfazem as suas necessidades. Então, esse dinamismo demonstra que não se trata apenas de uma forma de consumo, né, mas sim de várias formas, tipos diferentes de consumo. E é aí que nós devemos estar atento quando a gente fala, colocando o chapéu do empresário, né? Na Sura, nós temos 6 tendências mapeadas do consumidor. A gente tem uma tendência que é o consumidor com convicção para ação, né? É aquele consumidor mais racional, é aquele consumidor que ele consome um produto que está relacionado a uma determinada ação, uma determinada causa, é como se fosse uma voz mais forte para ele se apoia nessa marca, nesse sentido. Temos uma tendência que chama meta-identidade, que é um consumidor que se apoia 100% na tecnologia. Temos uma tendência que chama círculos de culto, tendência do consumidor, ou seja, são aqueles consumidores que já têm um grupo específico, determinada tribo, e aí há oportunidade de se desenvolver produtos para esse consumidor específico, para esse grupo de pessoas. Temos um consumidor aí hipervigilante, que é uma tendência, né? Um consumidor que está sempre monitorando as suas ações, ele se apoia através da tecnologia. Temos o consumo reflexivo, que é aquele consumidor que ele avalia muito mais o impacto do seu consumo na sociedade, no meio ambiente, no local onde ele vive. Aqui tem uma tendência do consumidor muito mais racional. E temos o equilíbrio de lazer, né? Equilíbrio no lazer, que nós chamamos é uma tendência, aquele consumidor que tem uma vida mais leve, busca um equilíbrio na vida. Então, cada tendência dessa, obviamente, tem as suas subtendências, que acaba nos ajudando a entender como esse conceito impacta no nosso negócio. Então, a gente consegue descer um pouco mais o conceito e olhar para o nosso negócio, quais dessas tendências impactam o meu modelo de negócio diretamente. Super interessante essas 6 tendências que você compartilhou com a gente agora, tá? E eu acho que é fato que avaliar a forma como os clientes consomem ou desejam consumir nosso produto é extremamente relevante para qualquer negócio. Mas, Ricardo, né, você trouxe aqui o conceito dessas 6 tendências, né? Como que o empreendedor, o empresário que está nos escutando agora pode conectar essas tendências com o seu negócio, né? Como que ele pode aplicar isso no seu dia a dia? É uma ótima pergunta, Bruno, porque a gente costuma dizer, né, tão importante quanto identificar, diagnosticar, interpretar essa tendência, é o que eu faço com isso. Como eu trago isso para o meu negócio e quais delas têm impacto direto com o meu negócio. Isso é super importante. Por exemplo, quando a gente olha uma tendência do consumidor que é a meta-identidade, que é aquele consumidor que se caracteriza por se apoiar 100% na tecnologia, né? Confiar totalmente na tecnologia. Na verdade, ele satisfaz as suas necessidades através da tecnologia, passa mais tempo online, ele prefere vínculos virtuais e contatos virtuais do que presenciais. É um consumidor que usa a tecnologia para se potencializar, para se destacar. E é importante a gente avaliar essa tendência, Bruno, porque ela foi impulsionada significativamente durante a pandemia, né? Então, com a questão e a necessidade do isolamento social, as pessoas ficaram mais no seu mundo e acabaram aí sendo impulsionadas para a tecnologia. Então,
Então, quando a gente olha esse consumidor, né, essa tendência de meta-identidade, aquele consumidor que se apoiava na tecnologia está cada vez mais presente no mundo virtual. Então, quando a gente até avalia essa questão da pandemia, nada foi criado aqui, não tem nada de muito novo. A pandemia ela só acelerou algumas coisas e acelerou tendências, né? Algo que já estava mapeado, né? Quando avaliamos esse comportamento desse consumidor, que se apoia 100% na tecnologia, como as empresas respondem a isso, né? Como está a presença digital da minha empresa? Como estão os meus processos? Tenho um canal digital? Tenho presença digital ou virtual para atender, para estar presente aonde esse consumidor ele está? Então, assim, isso é muito importante a gente questionar no nosso negócio quando a gente olha essa tendência. Porque não é absurdo dizer, Bruno, que hoje os modelos digitais estão esmagando aí as operações tradicionais. Então, isso já não é uma tendência, ela é uma realidade, né? As operações digitais vieram, estão aí, estão esmagando os modelos tradicionais que nós tínhamos, né? Ou temos ainda. Então, hoje a gente tem eventos virtuais diversos, shows, concertos, artistas se apresentando de diversas formas dentro desse mundo virtual, congressos. Então, como os empresários estão se preparando para se conectar com esse tipo de público, para estar presente aí, né? Eu pego um gancho agora aqui, ô Ortega, interrompendo a tua fala, a gente está num evento 100% digital, se comunicando com as pessoas, estão milhares de pessoas reunidas e 100% digital, né? E compartilhando conteúdo, troca de ideias, para que todo mundo possa crescer juntos, né? Muito bem aplicado, Bruno, porque assim, vários eventos desses estão ocorrendo e os empresários estão olhando para aí há uma oportunidade, um campo vasto aí, né? Outra aplicação que nós podemos trazer para os nossos negócios sobre essa tendência está relacionada aos produtos que satisfazem esse público, né? Por exemplo, eles se apoiam totalmente na tecnologia. Então, produtos tecnológicos é algo muito importante para esse consumidor. E aí a gente tem produtos variados, por exemplo, como aplicativos, relógios, que monitoram 100% dos dados da saúde, né? Desde a parte do condicionamento físico, saúde emocional ou dados psicológicos. Por exemplo, temos óculos que ajudam os atletas, né? Ele cria um holograma de uma pessoa para tornar o treino daquele atleta mais dinâmico. Muito interessante isso, né? Então, quando a gente olha para tudo isso e aí traduz para o nosso mundo de seguros, como que a gente utiliza, ou como a gente pode utilizar essas informações para moldar ou criar os produtos que nós temos, produtos de saúde, produtos de vida. Podemos utilizar essas conexões, esses dados gerados por esses dispositivos para precificar os nossos produtos ou conectar com outro tipo de serviço. Que alianças nós podemos fazer para gerar bem-estar aos nossos clientes? Então, há um campo vasto aí, Bruno, de atuação que os empresários devem se conectar. Esse é o ponto. Novamente, o mais importante é como o nosso negócio responde a essa tendência e que leitura eu faço disso. Não adianta ter acesso a esse conteúdo, mas não saber interpretar e conectar com o meu negócio. Até trazendo um exemplo, como os profissionais de seguro, eles podem desenhar produtos ou ampliar, né, esses produtos para amparar esse consumidor que confia totalmente na tecnologia, que se caracteriza por estar muito tempo conectado. Muitas oportunidades surgem aí. E é interessante também, quando a gente fala das empresas pequenas, o microempresário, ele olhar também para alianças, parcerias. Que parcerias ele pode fazer para responder esse tipo de comportamento do consumidor? A gente está falando de tecnologia, avanço tecnológico. Hoje existem várias empresas que poderiam ser conectadas ao nosso negócio e a gente entregar um produto ou um serviço mais completo, né? Hoje, a gente pode dizer, Bruno, que a gente vive num mundo muito mais colaborativo, né? Trazendo para o mundo corporativo, as empresas estão deixando de operar apenas por interesse próprio e estão focando mais no interesse mútuo. Ou seja, elas estão se conectando cada vez mais para fortalecer o seu negócio, o seu mercado e o seu serviço. E aí, nesse sentido, a dica que a gente deixa aqui para o empresário é que ele deve sim buscar alianças, muitas vezes para responder essa necessidade desse tipo de consumidor, né, ou do consumidor que conecta com o seu negócio. Trazendo ainda um outro ponto, falando de outra tendência, que é o consumo reflexivo, né, trazendo um pouquinho para os empresários,
que é o consumidor que ele tem uma consciência muito mais forte em relação ao seu consumo. A gente costuma falar que consumir, né, compra é algo totalmente emocional, mas ela não se aplica para essa tendência de consumo reflexivo. A gente está falando de um consumidor mais racional, é um consumidor que avalia o impacto do seu consumo na sociedade, no meio ambiente. Eles priorizam produtos e serviços que traz para ele uma relação mais consciente sobre o consumo. Tem um compromisso muito mais com o consumo sustentável, com o entorno em que ele vive, sua cidade, o seu local. Então, acaba até fazendo ele olhar mais para o artesanal, para a sua comunidade local. É um consumidor muito mais consciente do impacto das suas ações, o que ela gera no local onde ele vive. E aí, novamente, olhando para isso, como isso se conecta com o meu negócio? Como isso se conecta com os seguros, ou com o nosso mercado de seguros, ou com os corretores? Então, a gente tem que fazer um exercício, né? Essas perguntas, olhar para dentro de casa, avaliar os meus processos, o impacto que a minha empresa gera ao gerar o negócio no dia a dia, a minha eficiência operacional. E aí a pergunta, como posso melhorar os meus processos a fim de ter uma produção mais consciente dos meus recursos, dos recursos que a minha empresa utiliza, né, para atender esse consumidor? Se eu estou olhando para um consumidor muito mais consciente, muito mais racional, o quão transparente está a minha empresa para esse consumidor, a forma como eu dirijo o meu negócio. Então, não é à toa que as empresas estão cada vez mais conectadas com a prática ESG, de governança, de prática social, ambientais, estão cada vez mais adotando práticas nesse sentido. Então, a gente tem hoje um consumidor muito mais consciente das suas ações. Então, esses dois pontos já dá uma ideia para a gente, Bruno, quantas conexões a gente consegue fazer só avaliando aí comportamento do consumidor. Podemos aplicar no nosso dia a dia da empresa, nos nossos serviços, na estratégia da nossa empresa, que campanha eu faço de marketing que tem fit com esse consumidor, o que eu posso mudar nas nossas ações. Então, é um diferencial hoje a empresa aplicar todo esse conhecimento no seu negócio. Um dado diferencial também, Bruno, é ela fazer uma análise avançada do comportamento do consumidor, buscar obter esses dados, fazer aliança para que ela possa antecipar esse comportamento no seu negócio e aí redesenhar o seu portfólio ou aplicar isso na sua estratégia. Perfeito, Ricardo, perfeito. Você explanou agora duas tendências, que foi a meta-identidade e o consumo reflexivo, mas lembrando, quem está nos assistindo, são 6 tendências que a empresa Sura identificou, né? Eu acho que vale a pena vocês buscarem mais informações sobre essas tendências que tem no mercado, porque, meus amigos empreendedores, o mundo está em transformação, né? E a gente precisa realmente se adaptar a essas mudanças. As mudanças nos séculos passados elas eram com um espaço de tempo maiores, né? Então, às vezes, uma mudança demorava 100 anos, 50 anos, aí a Revolução Industrial, que acelerou um pouco algumas mudanças corporativas. Agora a gente está no século XXI, o século aí da tecnologia, e cada vez mais a gente vê que essas mudanças são mais rápidas, né? E aí a gente tem aí no Brasil já as fintechs, no nosso mercado de seguros vem a insurtechs, e que vão mudar a maneira dos processos de experiência para o consumidor, o processo de vender os produtos, e a gente, que é desse mercado, tem que estar atento e estar aberto a essas mudanças, né? Estamos chegando para o final aqui do nosso bate-papo, Ricardo. Infelizmente, um bate-papo assim que eu estou adorando aqui ficar conversando, poderia conversar horas com você. Eu acho que fica aqui também o convite para a gente marcar um outro bate-papo, um outro dia, para a gente trazer mais conteúdo, novidades sobre empreendedorismo, tendência para os parceiros da FETransporte Brasil, para os parceiros da empresa Sura. E antes de finalizar, eu quero deixar uma mensagem para vocês que estão me assistindo, né? Mensagem do Charles Darwin, uma mensagem antiga, mas super atual, né? Que não é o mais forte que sobrevive, né? Nem aquele que é mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às mudanças. E que tem essa frase do Charles Darwin, né, Ricardo, tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Exatamente. Ricardo, estamos chegando para o final aqui do nosso bate-papo.
quais são as considerações finais que você pode falar para os participantes, as pessoas que estão nos escutando? Bruno, obrigado aí pelo bate-papo. Para mim foi um prazer estar aqui com você. E, de fato, poderíamos ficar horas aqui trazendo vários assuntos, trocando ideia. E eu acho que essa troca ela é muito importante e é trazendo esses assuntos para o dia a dia que ajuda o empresário. Agradeço a oportunidade de participar de um evento tão importante. Agradeço a parceria com a FETransporte Brasil e convido todos que estão conectados a acessarem a página da empresa Sura, conhecer um pouco mais sobre as nossas ações, receberem conteúdos, informações relevantes para o seu negócio. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo, por disponibilizar o seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhar um pouco do seu conhecimento, um pouco mais das iniciativas da empresa Sura. Tenho certeza que agregou e muito para os empresários, empreendedores, as pessoas que estão participando desse painel. Quero agradecer a você que está nos assistindo.